E esta aqui é densa, eu vou com bastante calma tentar explicar para você. Então eu gostaria que você e vocês, meus amigos, prestassem bastante atenção, porque é bem denso, tá? É bem complexa a história. A Promotoria de Proteção do Patrimônio Público de Maringá se manifestou contra a homologação de acordo aprovado em agosto por resolução do Conselho de Administração da Universidade Estadual de Maringá. Pela decisão, a universidade abriria a mão de receber mais de R$2 milhões, totalizando, eu vou falar aqui o valor total, R$2.066.607,23. R$2.066.000, tá? Só para ficar claro, para a gente anotar o número aí. O promotor Pedro Ivan Andrade pediu a suspensão dos autos de cumprimento da sentença por 6 meses para que o Ministério Público Estadual possa investigar os possíveis privilégios indevidos concedidos a determinados servidores da universidade, em troca de favor político que podem ter causado aí prejuízo ao erário. Vamos lá, para a história agora. A questão envolve um agente universitário que solicitou o afastamento entre 1998 e 2002 para fazer o doutorado em Barcelona. Isso tudo por conta da universidade. No entanto, esse servidor, que não é formado em História, não defendeu o doutorado naquele período, o que levou a universidade, em outra gestão, é claro, a ingressar com uma ação ordinária de ressarcimento aí ao erário por descumprimento da cláusula contratual. A ação foi julgada, o servidor foi condenado a restituir ao UEM a R$ 460.087. Aí, acrescidos de correção monetária, juros mora, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Então, portanto, uma história que começa em 1998, com R$460 mil. Vamos lá. Acontece que esse servidor da Universidade Estadual de Maringá, ele é irmão do atual procurador jurídico da universidade. E aí é que está a história. A formação desse acordo não foi comunicada ao Ministério Público, porque fizeram um acordo para que a universidade abrisse mão de receber esses mais de R$2 milhões, certo? Então a formação do acordo não foi comunicada ao Ministério Público, que constatou, ao analisar o teor, que a UEM concordou em abrir mão da restituição em razão do agente universitário supostamente não ter condição financeira para realizar o pagamento. Vamos lá. Questionada a respeito desse perdão de dívida milionária, a assessoria de comunicação da universidade emitiu a seguinte nota de esclarecimento. O servidor, agente universitário da UEM, Éder Adão Rossato, realizou o seu curso de doutorado em História entre os anos de 2020 e 2023. Portanto, não em 98 e 2022. Foi lá atrás. Ele realizou agora, entre 2020 e 2023. Tendo assim cumprido a finalidade do seu afastamento, pelo menos é o que diz a universidade, que havia sido solicitado à instituição entre 98 e 2002. Levando o caso ao conhecimento do Conselho de Administração da Universidade, em julho desse ano, considerou-se que a realização posterior do doutorado pelo servidor cumpriu os objetivos do seu afastamento inicial, tendo assim sido celebrado o acordo chancelado pelo Conselho de Administração com o propósito de isentá-lo do pagamento dos salários devidos à época, mas com a condenação que o mesmo permaneça vinculado à instituição pelos próximos 4 anos, sem a possibilidade de aposentadoria, exoneração ou qualquer outro tipo de afastamento. No referido acordo, ressalta-se que não houve qualquer participação da Procuradoria Jurídica. Idênticos acordos também foram celebrados pelo CAD da universidade em anos anteriores, com vistas a suprir afastamento para que pós-graduação de outros professores e técnicos, desde que os mesmos tenham concluído o curso, a contento, perdendo-se assim o objetivo do litígio administrativo. Vamos lá, Ângelo Rigon, é uma história complexa mesmo? Vamos resumir aqui, trocar em miúdos. O cara pede afastamento para fazer doutorado na Europa. Ele simplesmente não vai. Quando se troca em miúdos, ele está devendo 400 e poucos mil, mais uma série de coisas. Atualizando para os dias de hoje, nós chegamos à casa dos R$2.066.000, que a UEM simplesmente disse, ó, tá perdoado, não precisa pagar nada. A coisa é uma parte de algo que, infelizmente, a UEM está se tornando. É uma instituição que não tem mais aquela imagem de respeito que passava antes. Hoje é uma instituição política. Basta ver que a esposa do reitor, pela primeira vez na história da UEM, ocupa um cargo comissionado do governo do Estado.
a pedido, inclusive, a um secretário, deputado federal licenciado. Então, a UEM virou um grande, eu digo assim, é um governo de Estado 2, é uma prefeitura 2, é um poder político, não é mais um poder educacional. E isso aqui está praticamente, isso aqui salta aos olhos, são 6 páginas do promotor de justiça Pedro Ivo Andrade, que explica certinho o negócio. É complicado de explicar aqui no ar, mas é basicamente isso. A nota da UEM, que eu aguardei ontem para publicar, ela não fala, por exemplo, ela fala, a Procuradoria não teve nada a ver com acordo, mas, no entanto, dia 23 agora, outubro, o último dia 23, nomeou a própria vice-reitora como procuradora DOC do caso, para acompanhar, dando poder para ela para contratar um outro procurador, para pegar um outro procurador. Então é uma coisa muito complexa, eles estão tratando a UEM, essa é a impressão que me fica, de uma forma assim, olha, ao Deus dará, de até certo ponto causar vergonha, porque um caso que começou em 99, passou por várias gestões, foi condenado, a UEM executou, aí chega na administração do rapaz, que supostamente, é o que consta dos autos, ajudou a eleger o atual reitor, em 2 anos, justamente na gestão do atual reitor, Leandro Vanari, ele faz o doutorado e aí se arranja uma desculpa para se perdoar a dívida. Essa história é realmente interessante, deve estar no ar 8h15 que entrar a notícia, e lá no Maringá News eu explico certinho o que aconteceu. Há que se lamentar a forma como a UEM vem sendo dirigida, se envolvendo demais com política, com práticas políticas condenáveis, porque onde já se viu, Paulo, uma universidade que acabou de ser colocada como a segunda do Paraná no ranking da Folha de São Paulo, abre mão de 2 milhões, perdoando algo de décadas. Pior, o autor, o executado aqui, o condenado, que a UEM assinou, falou que ia cobrar ele, tem uma questão de data muito interessante, aí o promotor descobriu uma data interessante, a UEM avisou numa data errada, né, quando já tinha feito o acordo. Esse rapaz foi nomeado pelo próprio reitor para um cargo em comissão, como diretor lá da UEM. Então, é tudo muito estranho, tudo cheira muito a política mofa, daquela que não se pratica mais, ainda mais numa entidade como a UEM, super respeitada, pela qual passou, por exemplo, o senhor Rodolfo Purpo, que eu tive a oportunidade de conversar pouco antes do falecimento dele, que me chamou no apartamento dele para me contar uma história. Falou, Ângelo, tem que dar uma pegada de pé nesse professor, me passou o nome dele, que esse aqui ficou o tempo inteiro na Europa, tudo pago pelo dinheiro do contribuinte, voltou, ao invés de prestar serviços para alguém, foi prestar serviços para uma universidade particular, não devolveu os recursos investidos nele, como diz a lei. E, de novo, basta ler o que o promotor escreveu. Acho muito difícil a UEM escapar disso. Pode inventar o que for. É tudo muito rápido, tudo muito ligeiro. E ligeiro quando quer, porque é desde 1980 e Mas 98. o processo é a partir de quando? Vocês têm... O processo é 2012 no Ministério Público, na Justiça. Não está prescrito isso aí, Olha, não, né? é que o acordo foi firmado agora há pouco tempo. Tudo bem, mas o caso, os fatos são do valor que foram atualizados foi desde a época, então, do... né? Possivelmente. É que como ele não fez o doutorado para o qual ele recebeu o recurso, se você fosse levar o pé da letra, o prazo teria que começar agora, que ele fez de forma extemporânea. Então, não caduca e é o Estado, é o erário que foi lesado, que é o que o promotor alega.